A grande questão é promover uma análise do que foi ou do que está sendo essa manifestação ocorrida hoje, né? Esperava-se, em termos de mobilização, algo significativamente maior, né? Eu acho que existiram pontos descentralizados ou talvez pontos pulverizados em que se fecharam estradas, em que se fecharam modais de transportes, em que se fecharam avenidas, mas não parecia haver uma articulação tão significativa e tão capaz de mobilizar como houve em junho nas manifestações protagonizadas por organizações diferentes daquelas que prometiam que o Brasil iria parar. Pode, claro, haver algum tipo de sensação ou de percepção de que houve sucesso em algumas das manifestações, mas é absolutamente possível dizer e afirmar, sem sombra de dúvida, de que o Brasil não parou. Qual a grande diferença dessa mobilização de agora para as mobilizações que aconteceram em junho? As mobilizações de junho, elas tinham, uma característica de convocação completamente diferente, né? Uma inteligência em termos de redes sociais e de usos de grandes tecnologias completamente diferente daquilo que nós vimos hoje. Por mais que as manifestações de hoje tenham utilizado as redes sociais para tentar, de alguma maneira, mobilizar a massa que foi às ruas, ou os contingentes que foram às ruas, essa manifestação de hoje ela foi protagonizada por algumas organizações essas mais claramente ligadas em termos históricos a manifestações no país, mas que já não demonstram ter a força que tiveram os manifestos de junho. Esses manifestos de hoje, inclusive, ligados a uma questão muito forte de relegitimação desses movimentos diante da sociedade. Ou seja, quando esses movimentos fizeram uma leitura daquilo que existiu em junho e não se viram nas ruas e não se viram capazes de estar representando aqueles que estavam nas ruas, houve uma tentativa de fazer com que algo grandioso acontecesse hoje. E este algo grandioso não aconteceu. Portanto, o que a gente pode dizer é que o movimento de junho é um movimento de uma nova característica de manifestação, que a gente não sabe se terá vida longa, se será de longo prazo, se fará conquistas significativamente relevantes para o Brasil e para a sua história, apesar de que a gente já viu coisas importantes acontecerem. E, obviamente, a gente não pode descartar de forma nenhuma o papel histórico disso que aconteceu em junho de 2013, mas esses movimentos tradicionais vão ter que se revalidar e buscaram se revalidar hoje, talvez sem o mesmo sucesso ou sem o sucesso esperado. A gente ainda tem, obviamente, que ver se não vai acontecer alguma coisa muito grande daqui para o final da tarde, mas acho muito pouco provável que aconteça na dimensão daquilo que a gente assistiu em junho, principalmente nos últimos movimentos daquele manifesto do mês passado. A última questão, então, é entender, então qual que é o papel dos sindicatos nessa história e por que os sindicatos não conseguem arrastar para as ruas todo esse movimento que foi arrastado em junho? Talvez, número um, porque as pautas são distintas. As pessoas não estão indo às ruas procurar ou reclamar por melhores condições de trabalho, especificamente. No que diz respeito à lógica do mercado de trabalho, talvez seja difícil afirmar que esta seja uma das principais ou a principal causa ou o principal tópico nas manifestações que nós assistimos hoje no Brasil. A história é outra. E talvez por ser outra, os sindicatos não representem essas histórias. Mas eu acho que existe um agravante maior. Os sindicatos, e mais especificamente as grandes centrais sindicais, estão absolutamente coladas às imagens de partidos políticos, que são as organizações cujas pesquisas mostram que gozam da menor credibilidade hoje no Brasil. Então, estas centrais foram, de uma certa maneira, ocupadas pelos partidos políticos e cooptadas pelas grandes máquinas públicas. Então, hoje você tem grandes lideranças ocupando, sejam mandatos legislativos, eletivos, etc., sejam ocupando mandatos como, por exemplo, de ministros, secretários ou cargos no segundo e terceiro escalão de governos importantes, seja no plano municipal, estadual ou federal. Portanto, falta ou parece faltar legitimidade a essas organizações. Se nós considerarmos que a CUT está historicamente ligada ao PT, que a Força Sindical tem uma ligação muito forte com o PDT de Paulo Pereira da Silva, que busca criar um novo partido que é o Solidariedade, e que Ricardo Patá, da UGT, tem uma ligação forte, ou pelo menos teve uma ligação muito forte com o PSD, fica claro ou fica possível entender que quem foi às ruas hoje, ou quem se movimentou hoje,
são pessoas mais ligadas ao movimento sindical em manifestações mais tradicionais do ponto de vista da forma de convocação e da maneira de ação. Portanto, algo bastante diferente do que nós vimos em junho nas mais diferentes ou em centenas de cidades do país.